Olá, comunidade acadêmica da Uniplac, comunidade externa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 24ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online devido à pandemia e que nos encontramos ainda neste ano de 2021. Neste momento, será apresentado o grupo de trabalho dos acadêmicos do curso de Psicologia. O meu nome é Vivian, atualmente coordeno este curso. Então, desejamos que todos e todas tenham uma excelente experiência com o compartilhamento destes trabalhos científicos de nossos acadêmicos. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, o acadêmico ou a acadêmica estará respondendo aos questionamentos. Então, o nosso primeiro trabalho, que ele foi organizado por ordem alfabética, será o trabalho da Lauriana Yara Batista, com a titulação de Contribuição da Psicologia nas alterações psicológicas e emocionais em gestação de mulheres com meia-idade. Contigo, Lauriana. Boa noite, meu nome é Lauriana Yara, eu sou acadêmica do curso de Psicologia e eu estou no 8º semestre. Neste momento, irei apresentar a proposta da minha pesquisa, intitulado sobre a contribuição da psicologia nas alterações psicológicas e emocionais em gestação de mulheres com meia-idade. Esta pesquisa é de minha autoria. Nos dias atuais, tem-se percebido que algumas mulheres buscam engravidar após os 35 anos de idade. Isso indica que as mulheres estão buscando por mais estabilidade financeira, conjugal, independência, autossatisfação, bem-estar e vários outros fatores. Gestações que ocorrem após este período podem ser denominadas de gravidez tardia. A gravidez é considerada um momento de grandes mudanças na vida da mulher, onde ocorrem alterações físicas, psicológicas, fisiológicas, sociais e comportamentais, por inúmeros motivos. Ou seja, a partir do momento em que a mulher se descobre grávida, ou no início deste novo ciclo, manifesta uma série de sentimentos e emoções nessa mulher, gerando inseguranças, incertezas, baixa autoestima e medo de desencadear alguma doença. Esses sentimentos são normais, considerados naturais para este momento, pois envolve, além de um bebê, questões sociais, financeiras, falta de apoio familiar, do parceiro, sobrecarga, mudanças no corpo, estresse, despreparo físico e mental. E quando esses sentimentos se acentuam, a psicologia pode e tem o suporte necessário para essas mulheres. Visto que essas alterações repentinas podem variar entre alegria, satisfação, medo, tristeza, insegurança, ansiedade, tudo ao mesmo tempo, em uma alta dosagem. E quando se trata de uma gestação na meia-idade, esses sentimentos são ainda mais evidenciados nessa faixa etária. E passar por este momento é sempre um grande desafio. A psicologia tem muito para contribuir e dar suporte para essas mulheres, auxiliando-as com orientações, informações relevantes sobre a gestação e alterações dos aspectos emocionais, passando maior segurança e conforto perante a situação gestacional, problemas, riscos, assimilação do caso clínico, quando se tem alguma patologia, enfrentamento, aceitação, bem-estar, entre outros fatores. Assim, a presente pesquisa justifica-se pela preocupação referente às alterações psicológicas
e emocionais que afetam gestantes na meia-idade. Acredita-se que, a partir da compreensão psicológica, esta pesquisa será de relevante contribuição a título de conhecimentos para a pesquisadora, docentes, mulheres, pais, profissionais da saúde e demais pessoas interessadas no assunto, uma vez que o propósito desta pesquisa é auxiliar gestantes e mães, mulheres aí da meia-idade. A questão, então, norteadora deste estudo é: quais as contribuições da psicologia nas alterações psicológicas e emocionais em gestação de mulheres com meia-idade? Esta é uma pesquisa bibliográfica. Em relação aos objetivos, é descritiva e exploratória. A abordagem do problema definida é representada pela análise qualitativa. A busca de dados está sendo realizada nas bases de dados da Cielo, BVS e portal de periódicos da CAPES. Utilizou-se dos descritores gestação tardia, meia-idade, psicologia e seus correspondentes em inglês. A busca incluiu publicações em português e inglês entre os anos de 2011 a 2021. Os resultados serão analisados pela análise de conteúdo de Minai. Espera-se, com os resultados obtidos, contribuir com a ciência e sociedade, em especial com as mulheres que engravidaram na meia-idade, para que essas recebam uma atenção integral em saúde e que o psicólogo possa ser um dos profissionais a contribuir com as alterações que ocorrem na gravidez, para que essas mulheres possam enfrentar o momento gestacional da melhor forma. Aqui está então as minhas referências. Agradeço pela atenção e fico à disposição. Excelente, Lauriana, muito bom o teu trabalho, muito boa temática, sendo uma realidade tão presente atualmente. Muito bom, muito importante essa contribuição para a ciência e, evidentemente, para a psicologia. Parabéns, Lauriana. Agora teremos o trabalho do Luan Felipe Alves Couto e da professora Lília Aparecida Canã. O título do trabalho é Work Design, uma revisão integrativa de literatura. Contigo, Luan. Olá, boa noite a todas e todos. Meu nome é Luan, eu sou acadêmico do curso de Psicologia da 10ª fase aqui da Uniplac e hoje vou apresentar a vocês o meu trabalho, que é intitulado Work Design, uma revisão integrativa de literatura. Esse trabalho foi realizado por mim e pela minha orientadora, a doutora Lília Aparecida Canã. Para iniciar, eu gostaria de falar que esse trabalho foi desenvolvido com o apoio do UNEDU, que é o programa de bolsas universitárias aqui do estado de Santa Catarina. A minha bolsa é do artigo 171 e eu recebo no valor de um salário mínimo do ano anterior no desconto da minha mensalidade. Eu já queria agradecer desde o início a oportunidade de ter essa bolsa e que ela permite que nós, enquanto universitários, tenhamos contato com a pesquisa desde cedo, tanto a campo quanto na participação de eventos, como o dessa mostra científica. Bom, indo para o tema, o que é Work Design? Work Design é um conceito psicológico que avalia um conjunto de funções, tarefas, atributos e outras características, como, por exemplo, a autonomia, o feedback, o significado que damos ao nosso trabalho e outros itens. Uma forma de exemplificar o Work Design, ou desenho do trabalho, foi proposta por Sharon Parker, que é uma das principais pesquisadoras desse construto. Ao desenhar o trabalho de uma enfermeira, que perguntas a gente deve fazer? Seriam quais tarefas ela desempenharia, que atenção ela deveria dar à documentação de pacientes, quais decisões ela deveria fazer
e quais deveriam ser feitas pela gestora do setor em que ela trabalha. Essas são apenas algumas perguntas que o trabalho em Work Design levantaria. E como se situa historicamente a pesquisa e a preocupação com o Work Design? No ano de 75, Heckman e Oldham elaboraram o Job Diagnostic Survey, que é um instrumento que pode ser respondido por colaboradores que trabalham em qualquer emprego, e fornece para aquele emprego medidas de 5 diferentes conceitos, que seriam a variedade de habilidades, a identidade da tarefa, o significado da tarefa, a autonomia e o feedback. E também fornece medidas suplementares dos respondentes sobre o seu trabalho. Já em 2006, os pesquisadores Morrison e Humphrey desenvolveram um outro instrumento que avalia o Work Design, denominado de Work Design Questionnaire. De acordo com Morrison e Humphrey, o instrumento elaborado por Heckman e Oldham foca num grupo restrito de características do trabalho, e o objetivo de Morrison e Humphrey é de incluir uma maior variedade de aspectos do trabalho no seu instrumento. Assim, os teóricos dividem em 4 grandes aspectos: as características da tarefa, características do conhecimento, características sociais e contextuais. As características da tarefa envolvem tanto a autonomia, a variedade da tarefa, o seu significado, a sua identidade e o feedback do trabalho. As características do trabalho tratam da complexidade, do processo, das informações, da resolução de problemas e a variedade da tarefa e da especialização. As características sociais se relacionam com o suporte social e a interdependência, a interação fora da organização e o feedback que os colaboradores recebem dos outros. Por fim, as características contextuais, de acordo com Morrison e Humphrey, estão de acordo com a ergonomia, as demandas físicas, as condições de trabalho e os próprios equipamentos para uso no trabalho. Essa pesquisa tem como objetivo, então, realizar uma revisão integrativa de literatura acerca do construto Work Design. Mas o que seria uma revisão integrativa de literatura? De acordo com Ercole, Mello e Alconforado, 2014, a revisão integrativa é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisa sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto ou sobre um problema, e assim se constitui como um corpo de conhecimento. Deste modo, pesquisadores podem elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, a revisão de teorias ou a análise metodológica dos estudos, incluídos de um tópico particular, nesse caso, sobre o Work Design. E sobre a metodologia da nossa pesquisa, esse trabalho ocorreu através da pesquisa das palavras-chave Work Design, desenho do trabalho e desenho del trabalho, nos bancos de dados LILAC, Cielo e PepSIC. Dessa pesquisa foram encontrados 78 artigos, porém, o recorte temporal estabelecido para a leitura dos textos foi de 2015 até 2021. Assim foram excluídos alguns artigos, tanto por fugir do recorte temporal, como por duplicidade, ou por não tratarem do Work Design em sua discussão. Assim, o resultado final foi de 27 artigos selecionados para essa revisão integrativa de literatura. E como resultados, foi encontrada uma relação estabelecida entre o Work Design e a síndrome de burnout, que seria o esgotamento mental em decorrência, principalmente, do trabalho, do estresse e de situações específicas. Carlotto et al., em 2021, identificaram que fatores do Work Design predizem aspectos relacionados à síndrome de burnout, principalmente nas características da tarefa e características sociais. E de acordo com Jiménez, 2019, em uma pesquisa com trabalhadores espanhóis, foi possível verificar que características do Work Design estão relacionadas ou mesmo explicam os casos de burnout, sendo importante o desenho do trabalho mais adequado para cada organização.
Isso é importante, essas ações nesse sentido são importantes porque contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores, constituindo aspectos de uma organização saudável. Além disso, foram encontrados outros dados, como Abad et al., em 2019, que relatam a percepção de teletrabalhadores e trabalhadores presenciais em relação ao desenho do trabalho. Embora a literatura aponte que o teletrabalho caracteriza-se pela autonomia, a pesquisa demonstra que trabalhos presenciais percebem maior autonomia e na tomada de decisão e na realização do trabalho do que trabalhadores em casa. Além disso, teletrabalhadores percebem menor significado da tarefa, mesmo que realizem, na essência, a mesma atividade anteriormente de forma presencial. Já Viana e Mourão, em 2019, discorrem a respeito da relação entre o desenho do trabalho e o desenvolvimento profissional. De acordo com os autores, o desenho do trabalho, com atividades mais variadas, que dão mais feedback ao trabalhador e que têm mais significado para ele, estão positivamente correlacionadas com o desenvolvimento profissional daquele colaborador. E Ramírez, Vielma e Nazar, em 2009, relatam a sua pesquisa sobre a relação entre os fatores motivacionais do trabalho e as dimensões do desempenho do trabalho. Estabelecem como resultado uma relação positiva entre autonomia e desempenho. Ou seja, de acordo com os resultados da pesquisa, naquele contexto específico, cargos em que a autonomia é uma característica que se destaca possuem maior desempenho por parte dos colaboradores. E seria isso. Eu agradeço a todas e todos pela atenção durante a minha apresentação. Agradeço também a minha orientadora, a doutora Lília Canã, e a oportunidade de ser bolsista do Uniador. Essas são as referências que eu utilizei para a construção desse slide. E, novamente, muito obrigado. Parabéns, Lua. Parabéns, professora Lília, por esta revisão integrativa de literatura. Um excelente trabalho. O Luan sempre também, né, desde o início, demonstrou uma facilidade para a escrita, demonstrava também muito empenho, dedicação, e o resultado é esse, né, em que nós aprendemos tanto com este trabalho e com toda essa dedicação. Parabéns, parabéns aos dois. Agora, nós vamos acompanhar o trabalho do Luiz Fabian Lisboa Almeida e da professora Priscila Schneider. O título é Implicações para a Clínica Psicológica, uma visão com base na Gestalt terapia. Contigo, Luiz. Luiz Fabiano Lisboa Almeida, eu sou aluno da 10ª fase de Psicologia e estou aqui para apresentar para a mostra científica o meu artigo. Vou iniciar a apresentação, então. Bem, o meu artigo trata sobre os ajustamentos possíveis do envelhecimento e suas implicações para a clínica psicológica, uma visão com base na Gestalt terapia. Eu fui orientado pela professora Priscila Schneider, a qual quero agradecer pela paciência em me orientar e trabalhar junto comigo esse artigo. Vamos avançando, então. Bem, o resumo desse artigo. O presente estudo tem como objetivo examinar o envelhecimento e suas implicações para a clínica psicológica da Gestalt terapia. Como se sabe, os serviços de saúde acabam por acolher pessoas que, apesar de estarem abaixo da idade legal, passam por processos biológicos, psicológicos e sociais do envelhecer, e com dificuldades para realizarem o ajustamento criativo relativos a esse período de vida, necessitando de auxílio da psicoterapia para enfrentar essas situações. O objetivo deste artigo é compreender o processo de envelhecimento para a clínica gestáltica, entendendo a velhice como um processo heterogêneo. Por intermédio de uma revisão narrativa, examinou-se livros e artigos, realizando uma análise crítica em relação ao material coletado, buscando compreender os ajustamentos possíveis no envelhecimento e suas implicações para a clínica psicológica. Como resultado, buscou-se compreender como a clínica gestáltica pode propiciar melhor contato entre o indivíduo e o meio, de modo a gerar o melhor self-suporte ao sujeito.
Bem, os objetivos. Repensarmos o processo de envelhecimento sobre múltiplos aspectos para promover a autorregulação orgânica. Busca-se ponderar sobre a perspectiva da gestalterapia, abordagem essa fenomenológica existencial em relação ao processo de envelhecimento, com suas múltiplas facetas, visto que seus pressupostos há uma compreensão do ser humano em sua totalidade, como ser singular. Discutir a importância da psicologia, em especial do gestalterapeuta, em trabalhar com prevenção, promoção e reabilitação da saúde do idoso, indo-se além do modelo biomédico, buscando o ajustamento das dimensões biológicas, sociais e psicológicas do indivíduo frente às necessidades que se impõem para o idoso. Bem, a metodologia utilizada. Foi utilizada a revisão narrativa, examinando-se livros e artigos e realizando uma análise crítica em relação ao material coletado, para se estudar o processo de envelhecimento na clínica gestáltica, para compreender os ajustamentos possíveis do envelhecimento e suas implicações para a clínica psicológica. Bem, o envelhecer na visão biológica para o enfoque fenomenológico e gestáltico. Esse é o primeiro título do artigo. Bem, o pensar sobre a velhice está ligado à perspectiva da senilidade, ou seja, da degradação biológica, a qual é consequência do passar dos anos. Sob o olhar fenomenológico e gestáltico, não se pode considerar o processo de envelhecimento como heterogêneo e linear. Ao contrário, devemos falar de velhices, de idosos, de formas individuais de cada pessoa ser velha, conforme sua personalidade, suas experiências anteriores e circunstâncias de seu modo atual. Geralmente, pensar sobre a velhice está ligado à perspectiva da senilidade, ou seja, da degradação biológica, qual é a consequência do passar dos anos. E isso é aliado à definição proveniente da Organização Pan-Americana de Saúde, visto que ela traz como conceito sobre envelhecer, sobre senilidade, um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração do organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo torne menos capaz de passar frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Ou seja, o olhar sobre o envelhecimento, sob o ponto de vista biológico, se dá como um período de risco patológico na existência humana. Constata-se uma visão sobre o tempo estanque, definida em etapas da vida, que condiciona a ocorrência de fatores biológicos de cada fase. Ora, o tempo não pode ser organizado em etapas definidas, cuja ocorrência de determinados fatores está predestinada a ocorrer. É fato que as influências filogenéticas se destacam mais na infância, e não tanto na velhice, não determinando os impactos de envelhecer em períodos certos de vida. Portanto, devemos ponderar a influência do ambiente e a senescência, que nada mais é que um processo progressivo e irreversível de envelhecimento, e as disfunções relacionadas com o avançar da idade. Por outro lado, sob o olhar fenomenológico e gestáltico, não se pode considerar o processo de envelhecer como homogêneo e linear. Ao contrário, devemos falar de velhices, de idosos, de formas individuais de cada pessoa ser velha, conforme sua personalidade, suas experiências anteriores e circunstâncias de seu momento atual. Importante ressaltar aí que há muitas formas de envelhecer, na medida em que esse evento é determinado não só pela cronologia e por fatores físicos, mas também pela condição social em que vive e pela singularidade individual. Portanto, não há como se estabelecer envelhecer como uma condição presente a um grupo meramente em razão de sua faixa etária. Examinando o envelhecer sob o ponto de vista da teoria de campo, a qual remete a ideia de organismo em um campo de interação entre eles, percebe-se que a velhice está ligada a estereótipos, tanto positivos, como por exemplo o sábio, como negativos, como o senil. Sendo que na nossa sociedade essa última percepção supera a primeira. É importante frisar que quando apresentados os estereótipos da idade, os idosos integram informação estereotipada em sua autoavaliação e mostram efeitos de assimilação. Contudo, não pode-se ignorar a influência da teoria da resiliência,
a qual sugere que um confronto com estereótipos negativos ou informações negativas relacionadas à idade leva a autopercepções ou performances mais positivas. A ideia é que quando as pessoas são confrontadas por estereótipos negativos, envolvem-se em comparações sociais descendentes, ou seja, comparam-se com aqueles que são piores, para restaurar uma autoimagem positiva. Sob essa ótica do envelhecer de forma contínua, alia-se a clínica gestáltica, a qual tem como pressuposto preconizar o aqui e agora, como uma continuidade, onde as decisões tomadas agora moldam o nosso futuro. O aqui e agora forma um presente transiente concreto, que consiste em um campo de presença, onde passado e futuro sustentam o nosso movimento de criar e seguir no fluxo da transformação da vida. Ou seja, seguindo ainda o ensinamento de Alvin, o aqui e agora forma um presente transiente, como nós já havíamos dito ali em cima. E a união desses conceitos, como ciclo de contato e ajustamento criativo, formam a estrutura do self, a qual forma o presente transiente, que nós havíamos assim mencionado, e nada mais é que a função de contatar o presente transiente concreto, tratando-se assim de uma referência a um processo, e não a uma realidade empírica. Deste modo, conforme a visão fenomenológica sobre o tempo, concebe-se o tempo presente, o agora, como extremamente significativo, pois é onde os fenômenos ocorrem. Ou seja, atingir a senescência ou a senilidade acaba sendo resultado da escolha oriunda de um determinado período de tempo, o que se coaduna com o que a biologia sabe sobre os efeitos da epigenética no organismo humano. A herança epigenética se dá por pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA, as quais, segundo evidências científicas, ocorrem em face dos hábitos da vida e do ambiente social em que uma pessoa está inserida, as quais podem modificar o funcionamento de seus genes. Essas mutações epigenéticas, são tão profundas que podem ser passadas à descendência, exatamente como uma mutação genética. Todo esse campo fornece subsídios importantes para o permanente debate na antropologia social e cultural sobre a relação entre natureza, enquanto suposto substrato permanente da vida humana, transmissível pelos genes, e cultura, aquilo que se acrescentaria pela experiência social e pelo simbolismo cultural, sendo transmitido pelo aprendizado, ou sobre a possibilidade de ordenação do binômio ou de sua superação. Portanto, a senescência decorre de uma construção do self, o qual pode ser conceituado para a Gestalt terapia como sendo a função de contatar o presente transiente concreto. Assim sendo, as escolhas realizadas no presente transiente influenciam a saúde orgânica como um todo, modificando a própria estrutura do DNA, a qual pode ter influências intergeracionais em razão de mutações epigenéticas. Percebe-se que o conceito de self da Gestalt terapia apropria-se do da fenomenologia, complementando-a, na medida que essa não precede o contato e as relações, tampouco existe fora delas. É recursivo, isto é, incorpora e é incorporado. Se incorpora nessas relações que os indivíduos mantêm, consigo próprios, com os outros e com o mundo natural e cultural. Portanto, cada conduta humana expressa o seu projeto, de modo que o envelhecimento é uma das expressões de um ser que está em movimento, sendo afetado pelo seu entorno e interferindo nele, sendo singular, mas trazendo à tona uma série de aspectos de âmbitos gerais, tais como tempo histórico, cultural e sociedade. Agora, partindo para o segundo tópico do meu artigo, os ajustamentos possíveis do envelhecimento e suas implicações para a clínica psicológica. A clínica gestáltica, vale ressaltar, não se baseia em rótulos, tão comuns no modelo médico. Esse princípio da clínica gestáltica mostra-se útil no tratamento do idoso, pois facilita a realização de ajustamentos criativos, tão necessários para combater os estereótipos negativos que surgem sobre o processo de envelhecer. Vale frisar que as dificuldades enfrentadas pelo idoso no processo de autorregulação fazem com que ocorram ajustamentos disfuncionais, o que acarreta sofrimento. São inegáveis as alterações biológicas ocorridas no envelhecimento, como também é inegável que o ser que está sofrendo esse processo
está em contato com o mundo, ocorrendo trocas onde emergem os estereótipos, tanto positivos quanto negativos. Deste modo, o trabalho da Gestalt terapia para o público idoso compreende uma visão ampla, trabalhar a unidade do ser humano como determinante e determinado, visto que o ser humano tem a qualidade de reagir a estímulos do meio, tem como de avançar sobre o seu meio, objetiva e ativamente para mudá-lo. Com o contato, o indivíduo busca a autorregulação organística, a qual, segundo Goldstein, é definida como uma forma de organismo interagir com o mundo, segundo o qual o organismo pode se atualizar, respeitando a sua natureza do melhor modo possível. E quando isso não acontece, surge a neurose. A clínica Gestalt tem o objetivo melhor contato entre o indivíduo e o meio, por meio da awareness, ou seja, a capacidade de aperceber-se do que se passa dentro e fora de si no momento presente, seja em que dimensão for, corporal, mental ou emocional. Para tanto, a Gestalt terapia trabalha o self-support do cliente, a qual é alcançado quando o cliente aprende a utilizar consigo e com seus problemas todos os meios que tenha no momento à disposição, e assim começar no aqui e agora e nele permanecer. Deste modo, o trabalho terapêutico primordial se fundamenta na constituição de um clima e uma relação de facilitadores que promovem ao cliente ser o que é, levando em conta o que o outro deseja que ele seja, porém sem necessariamente obedecê-lo. Importante ressaltar que as interações e ajustamentos criativos que o idoso enfrenta se dão com contato com os outros meios e o meio em que está inserido. Por isso, deve superar a noção de fase de desenvolvimento, na medida em que cada idoso é um ser humano único e que, portanto, realiza ajustamentos criativos, entrando assim em contato com suas necessidades genuínas, satisfazendo-as. Contudo, quando o idoso não consegue lidar com suas demandas existenciais, ou então, quando sua realidade não é suportada, o mesmo tende a fugir, ou seja, retira-se do campo de perigo, no intuito de manter a autorregulação. Portanto, a clínica gestáltica tem por foco auxiliar o idoso a realizar os ajustamentos criativos necessários para que possa lidar com suas demandas, fazendo com que encontre seu self-suporte, entendendo-se como sendo a atuação do indivíduo no presente, para que o seu futuro seja sustentável. Ou seja, o objetivo da terapia é de dar nas mãos dos clientes os meios com os quais possa resolver seus problemas presentes, bem como todos que possam surgir amanhã ou no ano que vem. Bem, era isso. Com isso, encerro a apresentação sobre a clínica Gestalt do envelhecimento. Agradeço a todos os professores, alunos e demais membros da instituição pela oportunidade de apresentar meu artigo nessa mostra científica. E meu boa noite a todos. Muito bom, parabéns, Luiz, professora Priscila, parabéns pelo trabalho, pela dedicação e por estes resultados aí. Muito bom disseminar esse conhecimento, né? Que é esse benefício que a amostra científica nos traz, a disseminação do conhecimento. Muito bom, parabéns. Parabéns aos dois. Agora, nós vamos acompanhar o trabalho da Mariana Ramos Branco. O título do trabalho é Atuação do psicólogo no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. O PAIF. Contigo, Mariana. Boa noite. Meu nome é Mariana. Eu sou acadêmica do 8º semestre de Psicologia e hoje eu estou aqui para apresentar o meu artigo com o tema de atuação do psicólogo no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF. Fui orientada pela professora Aline Bernardi. Bom, então essa pesquisa ela surgiu do estágio de Psicologia Social Comunitária, onde foi acompanhada a atuação do psicólogo na proteção social especial de média complexidade, em um centro de referência especializado de assistência social, o CREAS, mais especificamente no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF. O estágio em Psicologia Social Comunitária ele procura desenvolver instrumentos
de análise e intervenção relevantes para as questões sociais, com foco nas lutas políticas e empoderamento dos sujeitos que constituem a sociedade. Então, o CREAS ele é um equipamento da política de assistência social, de proteção social especial de média complexidade, que se destina a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direito e demanda intervenções especializadas. Um dos serviços ofertados pelo CREAS é o PAEF, o qual oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Então, esse serviço ele está articulado com as diversas políticas públicas e com órgãos de sistema de garantia de direito. O psicólogo ele é uma das profissões que compõe a equipe técnica de atendimento do PAEF, e conforme definido pela norma operacional básica de recursos humanos no SUAS, o psicólogo, no PAEF, ele tem como foco a subjetividade e os processos psicossociais dos sujeitos e suas famílias acompanhadas, atuando a partir da visão interdisciplinar. Então, durante esse período de estágio, identifiquei alguns desafios da atuação do psicólogo, como poucos referenciais teóricos para a atuação do psicólogo do PAEF, a ausência da formação de alguns profissionais sobre a política pública de assistência social, o trabalho interdisciplinar e intersetorial nos acompanhamentos, a pandemia que exigiu novas estratégias de intervenção, e como já diz o Ribeiro, a dificuldade ela encontra-se na delimitação, dentro da psicologia, de referências teórico-metodológicas, além da ausência de produções de técnicas específicas para esse campo. Então, o objetivo desse trabalho é fazer levantamento bibliográfico sobre as produções de artigos científicos dos últimos 5 anos, a fim de delimitar as estratégias de atuação do psicólogo no PAEF. Então, os objetivos específicos são identificar as metodologias de intervenção utilizadas pelo psicólogo no PAEF, potencialidades da atuação do psicólogo no PAEF, desafios e perspectivas para estudo sobre a atuação do psicólogo nesse equipamento. A metodologia utilizada, do ponto de vista da natureza da pesquisa, ela é aplicada, pois é voltada à aquisição de conhecimentos com vista à aplicação numa situação específica. A abordagem do problema se caracteriza qualitativa, pois o processo e seu significado são os focos principais de abordagem, e os objetivos da pesquisa se classificam como exploratória, com o propósito de proporcionar maior familiaridade com o tema de estudo. Dos procedimentos técnicos, caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, pois será elaborada a partir de material obtido em fontes bibliográficas e analisada diversas posições em relação às estratégias de atuação do psicólogo no PAEF. A revisão do material bibliográfico sobre as estratégias de atuação do psicólogo no PAEF serão realizadas em base de dados de livre acesso, como a plataforma ICIELO, o portal de periódicos da CAPES, a plataforma Google Acadêmico. A pesquisa ela será realizada em artigos científicos dos últimos 5 anos, ou seja, no período de 2016 até o ano de 2021, com os descritores de Psicologia, Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF. A análise dos dados ela será através da identificação dos pontos convergentes e divergentes dos estudos em relação às questões do objetivo da pesquisa. Os resultados esperados, espera-se que com essa pesquisa, levantamento de produções científicas referentes às estratégias de atuação, potencialidades, dificuldades e perspectivas de estudos sobre a atuação do psicólogo dentro do PAEF, a fim de subsidiar a intervenção destes profissionais e fomentar novas pesquisas, Então, eu gostaria de aproveitar também esse momento para agradecer tanto ao equipamento, ao CREAS, que me recebeu, a equipe do PAEF, me receberam muito bem, de braços abertos, me senti muito acolhida. Também a professora Aline, que tem me auxiliado durante esse processo de aprendizado, de coleta de dados, Então, tem sido muito importante para o meu crescimento pessoal, principalmente profissional, E todo esse levantamento teórico, todas as formas que ela me auxilia são de grande valia. Então, não podia deixar de agradecer. Então, muito obrigado pela atenção
Espero que tenha feito vocês pensarem um pouco, quem ainda está fazendo, né? Quem ainda não entrou nos estágios, espero que tenha criado uma curiosidade para conhecer um pouco mais sobre isso, né? E muito obrigada. Muito bom, parabéns, Mariana, parabéns pelo trabalho, parabéns por estes resultados. Dois, três.
too, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks. Now I try to get back before they cool down. Right now I'm giving it my bestest, and nothing gonna stop divine direction. A rocket's in the game, my turn to win someone, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. When open up your mind and see it like me, open up your plans and then you're free. Look into your heart and you find love, love, love. Listen to the music in the moment, people dance and sing. We're just one big family. It's in your gut for seeking right to be alive. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is your fate. I'm yours. Agora, nós vamos acompanhar o trabalho da Nahana Rosa, impactos psicológicos em pacientes com doença de Crohn e o diagnóstico. Nahana, contigo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nahana Rosa, eu estou na 8ª fase do curso de Psicologia da Uniplac e a minha professora orientadora é a Anne Caroline da Silva. O título do meu trabalho é Aspectos Psicológicos em Pacientes com Doença de Crohn e o Impacto do Diagnóstico. Então, o interesse por esse tema ele se deu através de um diagnóstico que eu tive há 3 anos atrás e onde eu consegui perceber e viver esse momento e perceber o quanto a parte psicológica influencia na remissão dos sintomas dessa doença. Então, a doença de Crohn ela é uma doença no intestino, é mais prevalente em países desenvolvidos, acometendo cerca de 200 pessoas a cada 100 mil habitantes e afeta principalmente os jovens adultos, e se manifesta por uma inflamação crônica ou subaguda, necrotizante e cicatrizante, com ulcerações, fístulas e estenoses. Então, a etiologia dessa doença ainda é desconhecida, é uma doença multifatorial e a sua incidência varia de acordo com a genética, com o meio ambiente e com um possível agente infeccioso. Então, ela pode acontecer em 3 principais formas: de forma inflamatória, de forma fistulosa e de forma fibroestenosante, onde as regiões do ilho, cólon e região perianal são as mais acometidas. Então, os sintomas eles variam muito. Dentre eles estão a diarreia ou a constipação, cansaço, anemia, sangramento no reto, perda de peso e perda de apetite. Então, o diagnóstico ele tem início pela anamnese, que inclui toda a sintomologia, a gravidade e duração da doença, e para o diagnóstico da doença de Crohn faz-se necessário inicialmente fazer uma avaliação da história clínica desse paciente, fazer análises laboratoriais, testes sorológicos de anticorpos, realização de enemas de bário, ecografias transabdominais, TC e procedimentos endoscópicos como a colonoscopia. Então, não existe cura para a doença de Crohn, porque ela é uma doença crônica. Então, o tratamento ele busca a remissão da doença, melhorar a sintomologia e a prevenção. Então, a complexidade do seu diagnóstico ele é um fator que implica muito no processo de tratamento, que é fundamental para a qualidade de vida desse paciente,
e normalmente o tratamento ele é feito através de medicamentos, de hábitos alimentares saudáveis, e em casos mais graves é realizada a cirurgia. Então, o objetivo terapêutico da doença de Crohn é aliviar os sintomas, prolongar a remissão da doença, tentar adiar as intervenções cirúrgicas e melhorar a qualidade de vida do paciente por meio de fármacos anti-inflamatórios e de imunomoduladores. Então, além de gerar consequências físicas, a doença de Crohn também manifesta mudanças psicológicas, porque os pacientes eles apresentam dificuldade e desordem emocional, seja pelo seu diagnóstico, porque é uma doença classificada como rara, então acaba causando um impacto na vida desse paciente, ou seja, pela parte das experiências que esse indivíduo teve. Então, nesse sentido, abordar esse tema é de extrema importância, pois apesar do desconhecimento da origem da doença, é uma patologia que vem crescendo muito nos últimos anos. Então, o assunto ele ainda é algo raro para os profissionais da saúde e para os demais interessados, sendo necessário aumentar as produções científicas sobre o tema, disponibilizando técnicas e materiais que auxiliem esses profissionais e essas pessoas na ampliação de conhecimento. Então, através disso, a minha pergunta de pesquisa é quais são os impactos psicológicos em pacientes com doença de Crohn e seu diagnóstico. Meu objetivo geral é descrever os impactos psicológicos em pacientes com doença de Crohn e o seu diagnóstico. E os meus objetivos específicos são identificar os impactos psicológicos em pacientes com doença de Crohn, descrever possíveis transtornos emocionais causados pela doença de Crohn, verificar quais estratégias terapêuticas utilizadas para a melhora na qualidade de vida dos pacientes com essa doença, compreender os desafios que pacientes com doenças de Crohn enfrentam e fornecer aos profissionais de saúde e aos demais interessados informações referentes ao estado psicológico de paciente com doença de Crohn. Então, a metodologia ela é uma pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória. A abordagem do problema é definido e representado pela análise qualitativa. A coleta ela foi realizada na base de dados Cielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e no portal de periódicos da CAPES. Então, utilizou-se de descritores doença de Crohn, diagnóstico, psicologia e seus correspondentes em inglês, e a busca ela incluiu publicações em português e inglês entre os anos de 2011 a 2021. Então, o estudo encontra-se na fase de análise de dados dos 9 estudos que integram essa pesquisa, que são através de teses, dissertações e monografias. Os resultados esperados. Então, eu espero muito que, ao fim deste estudo, eu possa contribuir com a ciência e com a sociedade de alguma forma, em especial os pacientes que recebem esse diagnóstico da doença de Crohn, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Então, essas são as minhas referências. Eu agradeço muito a atenção de todos. Em especial, quero agradecer a professora Kenny e a professora Anne, que são as profissionais que estão me auxiliando nesse processo, nesse 1 ano de escrita aí do meu trabalho. E seria isso. Muito obrigada. Muito bom, Hanna, parabéns. Parabéns por ter essa iniciativa em pesquisar estes impactos psicológicos. É uma temática que não é tão estudada, então foi bem importante essa iniciativa tua e da tua orientação. Muito obrigada, parabéns novamente. Agora nós vamos para o trabalho da Nicole Vieira, o processo psicoterapêutico com pacientes que usam psicofármacos controlados. Contigo, Nicole. Boa noite, meu nome é Nicole, eu sou acadêmica da 8ª fase de Psicologia e eu estarei apresentando a proposta do meu artigo intitulado O Processo Psicoterapêutico com Pacientes que Fazem Uso Contínuo de Psicofármacos. O trabalho é de minha autoria e orientado pela professora Anne Carolina. Meu objetivo geral é descrever como se dá o processo psicoterapêutico com os pacientes que utilizam os psicofármacos controlados. E o meu objetivo específico
são verificar os benefícios e limitações do uso de psicofármacos somados à psicoterapia, avaliar a importância da psicoterapia e o uso de psicofármacos na qualidade de vida do paciente e descrever a percepção dos profissionais da saúde em relação às duas condutas integradas. Este tema justifica-se diante das experiências vivenciadas durante o estágio em Psicologia da Saúde, visto então a necessidade de integrar áreas do conhecimento que abrangem diferentes aspectos da saúde e que trabalham na maioria das vezes de forma individual, mas que existe uma real demanda para que esse trabalho seja complementar, mas para que o todo do indivíduo seja de fato cuidado. Os psicofármacos são uma classe de medicamentos prescritos principalmente para o tratamento de transtornos mentais, mas também para dores musculares, anestésicos, entre outros. De acordo com a autora Kimura, 2005, os psicofármacos eles vêm sendo desenvolvidos para serem cada vez mais eficazes e menos prejudiciais. E isso acaba por aumentar seu consumo, pois seu rápido efeito e sensação de bem-estar e também o resultado a curto prazo se tornam bem mais interessantes aos olhos de quem quer rapidamente cessar o seu sofrimento. Mas até onde se torna saudável fazer o uso contínuo desses medicamentos e tratar somente os sintomas orgânicos que o corpo apresenta? É importante salientar que o uso dessas medicações trazem muitos benefícios, mas também os chamados efeitos colaterais. Quanto ao seu uso contínuo por mais de um ano, o uso excessivo, a administração errônea, a retirada brusca ou a sua suspensão, elas podem causar sérias complicações que afetam diretamente o comportamento e o psicológico do sujeito. O autor Rosenberg, em 1994, discorre sobre os primeiros psicofármacos serem indicados para o controle dos sintomas difíceis e de manejo a fim de preparar o paciente para o tratamento psicoterápico. Porém, atualmente essa regra não existe, pois esses tratamentos são isolados e incompletos. A psicoterapia, ela compreende todos os aspectos que envolvem saúde, mas como toda a área do conhecimento, essa tem o seu foco voltado para os sinais e sintomas psicológicos e comportamentais do indivíduo. Então, dessa forma, a gente pode verificar que cada especialidade cuida de uma parte do indivíduo, mas se elas forem complementares, elas podem trazer mais qualidade de vida e um tratamento menos doloroso. Então, a questão norteadora desse estudo é como ocorre o processo psicoterapêutico com pacientes que usam psicofármacos controlados. Já referente à metodologia utilizada para essa pesquisa, ela foi de cunho bibliográfico, descritiva e exploratória, e a abordagem do problema definida é representada pela análise qualitativa. Os descritivos para a busca são psicoterapia e psicofármaco, e os seus correspondentes em inglês. Ela está sendo realizada na base de dados Cielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Google Acadêmico. Inclui publicações em português, inglês e espanhol, entre os anos de 2011 até 2021. Já os seus critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos os artigos de revisão sistemática, relatos de experiência, ensaio clínico, revisão bibliográficas, teses e dissertações, e foram excluídos aqueles artigos duplicados que não estabelecem relação entre a psicoterapia e o uso de psicofármacos. Também livros, artigos, dissertações e teses que não possuem acesso livre ou também duplicados. Por fim, o trabalho encontra-se na fase de coleta de dados, as quais serão analisadas a partir da análise de conteúdo de MinAI. Como resultado, espero que este estudo seja possível ampliar as fontes de pesquisa sobre o assunto e compreender os benefícios, limitações da psicoterapia aliada ao uso de psicofármacos na vida dos pacientes. Aqui são algumas das minhas referências. Obrigada pela sua atenção. Muito bom, Nicole, parabéns pela tua apresentação. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento para a psicologia
É de suma importância termos estes dados. Então, externo aqui os nossos parabéns a você, a tua orientação. Muito obrigada pela participação e por compartilhar esses conhecimentos tão importantes. Muito obrigada, Nicole. Agora, nós temos o trabalho da Paula Sá Silveira, a saúde emocional e psicoterapia em tempos de pandemia. Contigo, Paula. Meu nome é Paula Sá Silveira e eu tenho como artigo a saúde emocional e psicoterapia em tempos de pandemia. Eu fui orientada pela Kelly e o meu curso é de psicologia. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela acabou classificando o acontecimento do coronavírus, da Covid-19, como uma pandemia no mês de março de 2020. E após isso, teve muitas mudanças na rotina da sociedade, que foi devido, no caso, ao alto índice de contaminação, que acabou preciso sendo realizar algumas medidas de segurança para que houvesse diminuição das pessoas infectadas. Dentre essas normas de prevenção, eu posso citar, no caso, o isolamento, a quarentena, o fechamento de escolas e universidades, entre muitos outros, que isso, no caso, acabou colaborando na redução dos infectados. Assim, é importante ressaltar, no caso, a importância dos profissionais de saúde, dentre eles o psicólogo, que ele tem como uma função, no caso, né, oferecer o suporte psicológico de apoio ao sujeito que está afetado. Contudo, o isolamento social, ele acaba distanciando fisicamente o psicólogo da oferta desse suporte. Nesse sentido, foi necessário estabelecer temporariamente o uso de um modelo de atendimento, que no caso se caracteriza como online. E considerando a atual situação mundial, faz-se necessário refletir as consequências ocorridas diante desse desafio para a sociedade. Assim como tê-la uma relevante a psicologia, apresenta-se como pergunta de pesquisa quais são os impactos emocionais de pacientes de uma clínica escola de psicologia durante a pandemia. O objetivo geral é descrever quais as alterações emocionais acontecidas durante a pandemia da Covid-19. Os objetivos específicos: verificar se houveram mudanças psicológicas nos pacientes de uma clínica escola de psicologia, especificamente relacionadas à pandemia, descrever no que mudou a rotina desses pacientes durante a pandemia e isolamento social no que tange aspectos sociais, culturais, econômicos e emocionais, verificar quais desses pacientes tiveram Covid-19 e descrever quais sequelas emocionais, analisar como esses pacientes se organizaram em suas rotinas nesse período de pandemia 2020-2021 e descrever os motivos da procura do serviço da clínica escola e se esse motivo está relacionado, no caso, à pandemia. As questões de pesquisa e ou hipóteses. As possíveis mudanças psicológicas na pandemia são ansiedade, insegurança, humor, agressividade, entre outros. As rotinas das pessoas na pandemia mudou de reuniões no trabalho para videochamadas na educação, escola, faculdades, cursos, entre outros, para online. Também teve prioridades na higiene, entre muitos outros. As possíveis sequelas emocionais pós-Covid podem ser luto, tristeza, depressão, ansiedade e medo. As rotinas, elas ficaram mais em home office, como trabalhar em casa por sites, programas e até videoconferências que nunca foram utilizados para trabalhar como agora. A procura também aos atendimentos online foi para facilitar o momento de isolamento de cuidados com a Covid-19. O referencial teórico que eu coloquei no artigo, eu coloquei sobre a psicologia clínica, sobre a psicoterapia de apoio e de insight, a técnica focal, o papel do psicoterapeuta, o papel do paciente, a pandemia e o aspecto emocional. A metodologia. O delineamento de pesquisa, no caso, foi o estudo de campo, que trata-se, no caso, de uma pesquisa qualitativa, que é de caráter exploratório e descritivo. O local de realização da pesquisa será realizado em Lages, na Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, nos consultórios clínicos ou laboratórios de psicologia da clínica escola dessa universidade. Aí tem as questões éticas e legais. A demanda da amostra são os participantes, no caso presente dessa pesquisa, serão os pacientes da clínica escola de psicologia. Os fatores de inclusão e exclusão. No caso, serão incluídos pacientes que aceitarem participar de forma voluntária, que são maiores de 18 anos,
e também seja de qualquer sexo, escolaridade, religião, raça, e que também acabaram assinando o TCLE. O procedimento de coleta será, no caso, através do TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, e para aqueles que aceitarem esse termo, será feita uma entrevista com o objetivo de descrever quais as alterações emocionais acontecidas durante a pandemia da Covid-19. O procedimento de análise será através de dados da pesquisa, que será por análise de conteúdo. E também a pesquisa das questões dos riscos e benefícios. Os benefícios, no caso, traz mais conhecimento para o tema, né? Tendo em vista que ele é um tema atual e também bastante emergente, que pode acabar estimulando as futuras pesquisas nesse âmbito, a fim de acabar identificando quais são os maiores efeitos emocionais que a pandemia acabou causando. Assim sendo possível, no caso, traçar pontos positivos e negativos, podendo também contribuir para os profissionais no auxílio da saúde, né, como lidar com o emocional desses pacientes. E em questão dos riscos, ela oferece os riscos psicológicos mínimos, visto que, no levantar as questões no recorrer da entrevista, os participantes eles poderão se mobilizar se acabar se retirando, né, da entrevista. Os dados coletados. Até o momento, os dados eles estão sendo analisados e tratados, e a previsão para a conclusão da pesquisa é para agora em outubro. E é isso. Obrigada. Parabéns, Paula, parabéns pelo trabalho, um tema tão relevante no cenário em que estamos vivendo. Então, parabéns por esta iniciativa, pela tua orientação e também por todos os resultados aqui divulgados e compartilhados. Agora, nós já estamos nos encaminhando para o final das apresentações do curso de Psicologia, e nós temos a Stephanie Pereira Varela, que falará sobre as possíveis alterações psicológicas enfrentadas por acompanhantes de crianças hospitalizadas. Contigo, Stephanie. Boa noite. Meu nome é Stephanie Varela, eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Psicologia da Uniplac, e a minha pesquisa é referente às possíveis alterações psicológicas enfrentadas por acompanhantes de crianças hospitalizadas. Eu vou iniciar falando um pouco sobre a parte mais teórica, que é sobre a psicologia hospitalar, que é uma vertente da psicologia que foca os seus estudos na saúde mental dos pacientes internados em alguma instituição de saúde, como hospitais, ambulatórios, enfermarias e unidades de tratamento intensivo. O atendimento psicológico hospitalar, ele focaliza as repercussões psíquicas do indivíduo, referentes a situações de doença, hospitalização, investiga a capacidade de adaptação do paciente, os problemas vivenciados nesse ambiente, o nível de adesão ao tratamento e o relacionamento estabelecido entre paciente e acompanhante, e também a equipe de saúde. Falando um pouco sobre a atuação do psicólogo nessa área, o Conselho Federal de Psicologia, ele traz que a função do psicólogo hospitalar atuar em instituições de saúde de nível secundário ou terciário, atuar em instituições de ensino superior ou centros de estudo e de pesquisa, voltados para o aperfeiçoamento dos profissionais ligados à sua área de atuação. Também a função atender os pacientes, familiares, comunidade, equipe, instituição, visando o bem-estar físico e mental do paciente, atender os pacientes clínicos ou cirúrgicos nas diferentes especialidades médicas, realizar avaliação e acompanhamento em diferentes níveis do tratamento para promover a recuperação da saúde física e mental do paciente, e intervir quando necessário na relação do paciente com a equipe, a família e os demais pacientes que estão também ali internados. E também tratar da doença e a hospitalização, que é um assunto recorrente para eles. Quando o assunto é hospitalização infantil, não se pensa que nada que seja muito fácil de lidar, porque a hospitalização ela já é vista como uma situação extremamente perturbadora na vida de qualquer indivíduo. E quando se trata de um acontecimento na infância, acaba afetando a vida familiar e gerando mudanças na vida de todos os envolvidos. Então, para os acompanhantes, esse processo ele também se torna complicado,
porque a criança precisa do adulto, ela precisa de alguém que confie, que ajude ela a mediar essa situação, até na própria comunicação da criança com a equipe. É esse adulto que vai fazer essa ponte entre os dois. E, normalmente, esse adulto, que é o pai ou a mãe, ele precisa abrir mão de muitas coisas para poder dedicar o tempo e os cuidados dele àquela criança. E isso provavelmente vai acabar afetando essa pessoa psicologicamente. E aí que entra o trabalho do psicólogo hospitalar com as crianças e os acompanhantes. No procedimento com a criança, é preciso desenvolver técnicas de atendimento que tragam esse paciente para o tratamento de uma forma lúdica, e o acompanhante deve ser acolhido, porque ele é o facilitador do reestabelecimento da saúde do paciente. E ele também é o catalisador do processo de reabilitação, sendo capaz de manter o vínculo afetivo e social e assegurar o suporte emocional devido à valorização da importância de se ter alguém no processo da dinâmica do cuidado. E por isso que é tão importante que ele esteja bem emocionalmente, para que ele possa cuidar dessa criança da melhor forma possível. E assim, o trabalho do psicólogo hospitalar, ele não se limita apenas aos pacientes, mas também aos seus acompanhantes, que também passam por inúmeras dificuldades e se mantêm ali do lado da criança. Bom, seguindo aqui, nós podemos concluir que a hospitalização da criança, ela não é um processo fácil e nem sempre enfrentado da maneira correta. Então, surge a questão que motivou essa pesquisa, que é quais são as possíveis alterações psicológicas enfrentadas por acompanhantes de crianças hospitalizadas. Aqui temos o objetivo geral, que é identificar as alterações psicológicas enfrentadas pelos acompanhantes de crianças hospitalizadas, e os objetivos específicos, que são verificar quem são os acompanhantes dessas crianças, descrever o motivo do internamento, identificar os aspectos emocionais dos acompanhantes antes e depois do internamento, e verificar se os acompanhantes receberam atendimento psicológico durante esse período e quais as consequências. A partir desses objetivos, foram levantadas as hipóteses de pesquisa. E aqui a gente consegue ver que o que foi trabalhado é que sim, que os acompanhantes sofrem alterações psicológicas e que, na sua maioria, são mães, que esses casos, em grande parte, são em decorrência de problemas respiratórios e de apendicite, e também que os acompanhantes ficam preocupados, cansados e tristes durante a hospitalização da criança, e que, na maioria deles, eles não recebem o atendimento psicológico, e os que recebem, eles relatam que o sofrimento, os sentimentos de sofrimento amenizam. Falando sobre a metodologia, ela trata-se de uma pesquisa qualitativa, ou seja, ela é uma pesquisa social que se baseia na cooperação dos participantes. O nível da pesquisa é de caráter descritivo e exploratório, e o procedimento é um estudo de campo. A pesquisa foi realizada aqui em Lages, no Hospital Infantil Seara do Bem, nos setores de Enfermaria de Lactentes, Maria Antonieta, Maria do Carmo e no anexo Dona Carmen. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, o CEP, da Uniplac, e foi aprovado. E antes da aplicação da entrevista, os participantes foram informados sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. E só depois deles estarem cientes que a entrevista foi realizada. A demanda da amostra são os acompanhantes das crianças hospitalizadas, que foram incluídos, todos que concordaram com o TCLE, e independente de raça, religião, gênero, idade ou escolaridade, e foram excluídos os acompanhantes que não concordaram com o termo. E os acompanhantes também que estavam a menos de 24 horas acompanhando os pacientes em sua hospitalização. Para realizar a coleta foi necessária a autorização do Hospital Infantil e da supervisora, e a coleta aconteceu nos próprios setores, por escolha dos acompanhantes, que não sentiam a vontade para deixar os pacientes ali no quarto. E foi utilizado um roteiro de entrevista. Para análise de dados da pesquisa, está sendo utilizada a análise de conteúdo. E dentre os benefícios ofertados por essa pesquisa, eu posso citar que é o maior conhecimento do tema para o meio científico e social,
e também por tratar-se de um tema bem específico e pouco abordado cientificamente, ele pode estimular futuras pesquisas nesse âmbito, visando identificar as possíveis alterações psicológicas enfrentadas pelos acompanhantes de crianças hospitalizadas. E essa pesquisa, ela oferece riscos psicológicos mínimos, considerando que, ao levantar algumas questões no decorrer da entrevista, os participantes poderiam se mobilizar. E eu deixei claro para eles que, mesmo depois de assinar o termo, eles poderiam interromper a entrevista a qualquer momento, conforme a vontade deles. E caso houvesse alguma mobilização de sentimentos por conta das questões, os acompanhantes seriam encaminhados para o atendimento psicológico do serviço escola da Uniplac. E, então, aqui foram entrevistados 16 acompanhantes, todas eram mães de crianças hospitalizadas. O motivo da internação mais recorrente foi a bronquiolite, e apenas 7 das acompanhantes receberam atendimento psicológico. E todas as que receberam, elas perceberam mudanças positivas no seu emocional após o atendimento. Até o momento, os dados estão sendo analisados e tratados, e a previsão para a conclusão da pesquisa é para novembro. Agora eu finalizo a minha apresentação agradecendo a todos que me acompanharam até aqui, principalmente a professora Kenny, que me orientou e me ajudou em todos os momentos. Então, muito obrigada a todos e qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigada, Stephanie, parabéns. Parabéns pelo teu empenho, dedicação e por estes resultados aqui compartilhados. Parabéns e muito obrigada. Agora, nós vamos acompanhar o nosso último trabalho da noite, deste nosso público da psicologia, que é o da Vitória Luísa de Lima. O título do trabalho é Perfil Sociodemográfico da População em Situação de Rua, atendida pelo Centro Pop de Lages. Contigo, Vitória. O trabalho no projeto de pesquisa que está em execução se chama Perfil Sociodemográfico da População em Situação de Rua, atendida pelo Centro Pop de Lages. A minha orientadora se chama Aline Batista Bernardi, a minha co-orientadora se chama Jaine Freitas Franco. Uma pequena e breve introdução. O que seria o Centro Pop, primeiramente, para dar introdução ao meu projeto de pesquisa? O Centro Pop é um centro de referência especializado para pessoas em situação de rua. É um serviço de proteção social especial de média complexidade na política pública de assistência social. Basicamente, o que seria? É um centro, uma política pública, o qual o Estado tomou decisões em estar fornecendo um centro de referência especializado para as pessoas que estão em situação de rua. Lá eles ganham alimentação, ganham a questão de ficar o dia inteiro lá, eles ganham auxílio, as questões e os direitos básicos que uma pessoa deve ter em uma vida, digamos, entre aspas, normal. E qual que é o objetivo do Centro Pop, né? O Centro Pop objetiva garantir a proteção social aos indivíduos que vivenciam a situação de rua, para a garantia de direitos constitucionais, os direitos que estão dentro da Constituição, que cada ser humano em si deve ter o mínimo desses direitos. Então, as pessoas que vivem em situação de rua, elas não têm os mínimos direitos que nós temos como cidadãos. E muitas vezes eles chegam a ser invisíveis para a sociedade. Então, o Centro Pop trabalha contra isso. Trabalha para as pessoas em situação de rua ficarem mais visíveis. É a construção de um projeto novo de vida e de sociabilidade para essa população vulnerável. Ou seja, as pessoas que estão em situação de rua, elas têm um motivo por trás para estarem lá. Elas não estão lá simplesmente porque elas não querem trabalhar, porque elas querem usar droga, elas têm um motivo em especial e elas não devem ser vistas como pessoas invisíveis. Uma definição de população em situação de rua. Qual que é essa definição? Populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema,
os vínculos familiares rompidos, ou seja, brigas familiares, que são laços afetivos fragilizados, e a inexistência de moradia convencional regular, a existência de uma moradia adequada e digna, que nós temos, e que utiliza os logradouros públicos, igreja, seja as ruas, né, de convenção regular, e que utiliza áreas degradadas como espaços de moradia, casas abandonadas, escolas abandonadas, como sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, a situação da população em situação de rua, eles não têm muita escolha do que fazer, além de escolher esses espaços públicos ou espaços que estão degradados fisicamente. Para isso, então, houve a votação nacional para a população em situação de rua no ano de 2009, que reconheceu e se trata de um compromisso do Estado, que visa garantir os direitos básicos, os direitos dignos que um ser humano deve ter, e implantou essa política nacional. E o que são as políticas públicas, como eu falei anteriormente? O Centro Pop é uma política pública. E o que é uma política pública? As políticas públicas podem garantir a cidadania, a dignidade, os direitos sociais de uma pessoa em situação de rua, pois muitas vezes sofrem preconceito e têm seus direitos violados por não ter um domicílio, por não terem uma casa, por não terem uma família, por serem usuários de drogas. Então, há muito preconceito sobre essas pessoas que estão em situação de rua. No entanto, as pessoas em situação de rua, elas não possuem dados oficiais sobre elas, né? E esta ausência é justificada pela complexidade operacional de uma pesquisa de campo com pessoas sem endereço fixo. Ou seja, é muito difícil você fazer uma pesquisa com as pessoas que não vivem em endereços fixos. Então, é por isso que não tem pesquisas sobre isso, principalmente sobre o perfil sociodemográfico, que é o título do meu projeto. Entretanto, prejudica a implementação de mais políticas públicas voltadas para esse público. E os desafios na atenção a esse público ainda não são muitos e requerem o engajamento de diversas políticas, no esforço coletivo. Qual que é o problema da minha pesquisa? Em Lages, no município de Lages, o Centro Pop foi inaugurado em 2014, então já faz muito tempo, juntamente com o Serviço de Proteção Social de Alta Qualidade. Em 2018, o Centro Pop passou a atender em local próprio para o serviço ofertado, o serviço especializado para pessoas em situação de rua e o serviço especializado em abordagem social. Visto isso, como a desigualdade social anda crescendo, como os conflitos sociais andam crescendo, como nós enfrentamos uma pandemia recentemente, ainda não acabou, esse público ainda aumentou. Antes eram públicos compostos por pessoas mais velhas e hoje são pessoas mais novas que estão frequentando o Centro Pop. Quais são os objetivos desse projeto? O objetivo geral em si é caracterizar o perfil sociodemográfico dessa população. O que seria o perfil sociodemográfico? Seria o perfil sociofamiliar, renda, trabalho, educação, saúde, e o que faz essa pessoa estar dentro do Centro Pop, o que faz ela pedir ajuda para o Centro Pop. Já os objetivos específicos: identificar a quantidade de pessoas que estão frequentando os dados sociodemográficos dentro do Centro Pop, caracterizar e quantificar as informações sociofamiliares, correlacionar as informações pesquisadas com as necessidades das políticas públicas. A metodologia que eu estou executando no momento, porque o projeto não está completo, ele está em andamento, ela é de natureza aplicada, porque o objetivo é gerar conhecimento para aplicação prática, apontando a solução para problemas peculiares. A abordagem do problema será uma pesquisa quantitativa, que significa traduzir em números, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os fichários desde 2018 até 2021 e fazendo uma pesquisa quantitativa e descritiva de quantas pessoas passaram por ali e quais são os seus dados sociodemográficos, que envolvem renda familiar, questão de classe social, de quantos anos tem, por que chegou até ali, se é usuário de drogas. Então, é uma pesquisa também documental.
Agora, sobre a sistematização das informações. Então, serão coletadas por planilhas, como estou fazendo. Eu estou verificando todos os dados e passando por planilhas, para depois formar isso em gráfico, para ter exatamente o número, os motivos, para que eles se tornem visíveis e que isso alcance cada vez mais a sociedade. Quais são os resultados esperados? O que nós esperamos dessa pesquisa é obter informações codificadas, analisadas, objetivas das pessoas que estão em situação de rua pelo Centro Pop de Lages, no que se reflete ao sociodemográfico, sociofamiliar, trabalho, renda, educação e saúde. Essas informações também podem subsidiar o aprimoramento do atendimento socioassistencial, assim como a formulação de políticas públicas no âmbito municipal para essa população. Tendo pesquisas, tendo resultados, tendo propostas, é mais fácil de melhorar a política pública e é mais fácil entender essas pessoas que estão em situação de rua. E aqui estão as referências. Então, como eu falei, o projeto está em andamento. Ele é bem complexo, porque envolve muita ética, envolve muitos dados, envolve muito estudo, e ele é o desenvolvimento para a sociedade de como a gente pode trabalhar com essas pessoas, principalmente as pessoas que são de psicologia, como eu, como entender essas pessoas e que forma a sociedade pode melhorar a vida dessas pessoas. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima amostra científica da Uniplac. Obrigada. Parabéns, Vitória, parabéns por esta temática tão relevante e muitas pessoas às vezes desconhecem até mesmo este atendimento que temos no município. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí por compartilhar estes resultados. Então, finalizamos as nossas apresentações. Reitero os parabéns a todos os acadêmicos, as acadêmicas que demonstraram um trabalho realizado com tanto amor, dedicação, fazendo a ciência crescer cada vez mais e fortalecer a psicologia também, fomentar a importância da psicologia em todos os contextos de atuação. Podemos observar aí quantos espaços, quantos cenários a psicologia contribui. Então, nós ficamos muito felizes com todos estes resultados disseminados e que comprovam a nossa importância, a importância da nossa profissão. Parabéns, parabéns orientadores também, orientadoras. Aproveito para parabenizar também a nossa pró-reitora de pesquisa, extensão e pós-graduação da Uniplac, a professora Lília Canã, pela organização do evento, parabenizo o professor Rafael Gatino também, parabenizo os técnicos que estão desenvolvendo todo esse trabalho também de chegar até vocês estes vídeos e estes resultados das pesquisas. Então, também é importante destacar todo o trabalho da reitoria, professor reitor Caio, o nosso professor Alexandre, pró-reitor de ensino também, que o ensino e a pesquisa caminham muito próximas. E também reforço que esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Novamente, quem esteve conosco até agora, interagindo aqui, participando e garantindo conhecimento, eu costumo dizer que conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Podem tirar dinheiro, podem tirar o carro, podem tirar várias coisas, mas o conhecimento ninguém tira. Pelo contrário, quanto mais a gente dissemina e compartilha, mais rico nós ficamos de conhecimentos.
Então, parabéns novamente a todos e todas e agradecemos e ficamos disponíveis caso alguém tenha mais alguma pergunta, alguma dúvida no chat. Podem procurar os acadêmicos também. E até a próxima. Tchau, tchau.